Olá, alunos. Meu nome é Bruna Sena, eu sou nutricionista, serei a professora de vocês nessa disciplina de Tecnologia dos Alimentos. As nossas aulas vão estar divididas em 8 partes e eu queria começar explicando para vocês o que é a tecnologia dos alimentos. Bom, ela pode ser definida como um conjunto de técnicas que são relativas a processos de industrialização, tanto de produtos vegetais quanto de produtos animais. E dentro da tecnologia dos alimentos, nós temos uma área que é chamada de conservação de alimentos. E é nessa área que nós vamos focar nessa disciplina no curso de vocês. Bom, primeiro eu separei aqui a aula 1, e nós vamos falar nessa aula 1 sobre os métodos gerais de conservação de alimentos. Então, os objetivos dessa aula serão definir o que é a conservação de alimentos e identificar a importância dos métodos gerais de preservação de alimentos. A conservação de alimentos teve seu surgimento ainda na pré-história com a descoberta do fogo, onde criou-se o processo de defumação, usado até hoje na preservação de alguns alimentos. Depois veio o uso do sal na conservação das carnes, nos condimentos, para melhorar a palatabilidade, ou seja, o sabor, como também realizar fermentações de produtos de origem animal e vegetal. Então, os processos relativos à conservação são muito antigos e surgiram devido à nossa necessidade humana de ter alimentos que durassem mais. E foram sofrendo modificações ao longo do tempo. Então, esses processos que foram criados na pré-história pelos nossos antepassados não são os mesmos processos exatamente que nós utilizamos hoje, porque com essas modificações eles se transformaram em processos mais sofisticados. E para isso foram desenvolvidos instrumentos e equipamentos próprios para esta atividade. E esses procedimentos de conservação, eles são necessários devido à suscetibilidade de alterações que podem sofrer os alimentos. Essas alterações podem ser causadas por agentes físicos, como a luz e o calor, químicos, como oxigênio e água, ou biológicos, que podem ser micro-organismos, por exemplo, fungos e bactérias. E também as enzimas, que são proteínas que aceleram as reações químicas, ou seja, aceleram a deterioração daquele alimento. A conservação também visa manter as características organolépticas dos alimentos, que são características como sabor, textura, odor, cor e brilho. Nessa tabela, eu separei as principais causas e consequências da conservação de alimentos. Então, como causa, nós temos, por exemplo, a perecibilidade dos alimentos. E a perecibilidade, ela está relacionada à deterioração de alimentos mais suscetíveis ao desenvolvimento de micro-organismos e ou alterações na sua qualidade. Os alimentos que estão mais suscetíveis a esse tipo de deterioração são alimentos com maior atividade de água, como, por exemplo, carnes, produtos lácteos e vegetais. Também temos nas causas a sazonalidade das produções, ou seja, as diferentes épocas. Então, pessoal, a sazonalidade ela é um conceito muito importante na agricultura. Por quê? O clima ele vai determinar as melhores épocas para plantio e colheita. E graças a esses métodos de conservação, que nós ainda vamos estudar mais a fundo, esses alimentos que são produzidos em apenas uma época do ano vão poder ser consumidos o ano inteiro. Também nas causas, nós temos as distribuições geográficas das produções e dos centros de consumo. E isso está relacionado ao fato de que a produção de certos alimentos acontece em apenas algumas regiões do país. Mas, com esses métodos de conservação, esses alimentos podem chegar a lugares mais distantes. E com essas causas, nós temos as consequências, que incluem a manutenção da qualidade desses alimentos, transporte e comunicação, e, consequentemente, teremos treinamento de mão de obra, geração de empregos diretos e indiretos, e, consequentemente, teremos também as implantações de agroindústrias no interior, o que é uma coisa boa, porque vai fixar o homem no campo.
Aqui nós temos os principais métodos de conservação dos alimentos. Então, cada um destes nós vamos estudar mais a fundo nas próximas aulas. Dentre eles, nós temos o calor, o frio, que são muito conhecidos por nós. Também temos o controle da umidade, que se refere aos métodos de concentração e desidratação. Também temos a aplicação de aditivos, temos a fermentação e temos a salga e a defumação. E a escolha do método mais apropriado vai depender de alguns fatores. Podem ser eles da natureza do alimento, se ele é líquido, sólido, pastoso, por quanto tempo eu quero conservar aquele alimento, quanto vai me custar esse processo e os agentes de deterioração envolvidos, que vai depender muito de alimento para alimento e de método para método. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula. Nós introduzimos o assunto, falamos de forma geral sobre esses métodos de conservação. E eu gostaria de pedir que vocês lessem o primeiro capítulo da apostila, que é justamente sobre esses métodos de conservação. Gostaria que vocês lessem para que vocês possam se aprofundar no assunto e realizassem a atividade deste capítulo, que também está na apostila, de 1 a 6. Eu gostaria de receber essa apostila, essa atividade no meu e-mail, que eu vou deixar disponível no grupo para que vocês possam enviar essas atividades, para que eu possa corrigi-las. Então, agora nós vamos para a segunda parte dessa aula. Vamos falar sobre métodos de conservação pelo calor. Bom, pessoal, então vamos começar a parte 2 das nossas aulas. Nessa parte 2, nós vamos estar falando sobre a conservação de alimentos pelo calor. Os nossos objetivos de aprendizagem nessa aula serão reconhecer os métodos de preservação pelo calor e distinguir o fundamento do branqueamento, da pasteurização e esterilização. Bom, os micro-organismos são os principais responsáveis pelos processos de deterioração e, eventualmente, por surtos de doenças infecciosas provocadas pela ingestão de alimentos portadores de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que causam doenças, ou de toxinas que causam intoxicação alimentar. Então, pessoal, os micro-organismos patogênicos, eles podem ser transmitidos pelo ar ou pelo consumo de alimentos contaminados por manipulação ou processamento inadequados. E na indústria de alimentos, a pesquisa ela se concentra em aumentar a eficiência de tratamentos térmicos e desenvolver meios de diminuir essa carga microbiana. A maioria dos micro-organismos patogênicos deterioradores não resiste a temperaturas elevadas por determinados períodos de tempo. Então, a escolha da temperatura e do tempo utilizados no tratamento de um alimento vai depender do efeito que o calor exerce sobre as características gerais do alimento e dos outros métodos de conservação que serão empregados conjuntamente. O primeiro método de conservação pelo calor que nós vamos tratar aqui é sobre o branqueamento. O branqueamento é um tratamento térmico brando que utiliza temperaturas entre 70 e 100 graus Celsius e tempos que variam de 1 a 5 minutos, com posterior resfriamento para evitar que o produto permaneça por mais tempo na temperatura elevada, causando um cozimento no produto. Então, pessoal, no branqueamento, os alimentos são imersos em água. Alguns são a vapor, mas a maioria desses processos é realizada com a imersão em água. Nessa temperatura que eu falei, de 70 a 100 graus Celsius, e em seguida eles são resfriados em água gelada. Geralmente é aplicado em frutas e hortaliças antes do congelamento ou da desidratação. O objetivo principal é
a inativação de enzimas naturais. Então, esse choque térmico que vai ser causado no branqueamento, que se dá pelo fato de que ele estava numa temperatura alta de 70 a 100 graus Celsius e em seguida foi resfriado, essas enzimas serão inativadas devido a esse choque térmico. E nós já comentamos que as enzimas, elas são proteínas que fazem parte dos alimentos e elas podem acelerar o processo de reações químicas e, consequentemente, a deterioração daquele alimento. Então, aqui nessa tabela, nós temos outras finalidades para o uso do branqueamento. A primeira delas que está aqui é reduzir o número de micro-organismos contaminantes na superfície dos alimentos, abrandar a textura para facilitar o enchimento dos recipientes onde eles serão colocados, porque embora o alimento não esteja cozido nesse processo de branqueamento, ele vai apresentar uma textura mais branda após esse processo. Também eliminar ar dos tecidos vegetais e favorecer a fixação de cor, que é um bônus. Existem 2 métodos comerciais que são os mais comuns, que é a vapor e água quente. Agora eu quero que vocês assistam a um vídeo que eu vou mostrar com o uso do branqueamento no açaí e também todo o processamento necessário até o consumo dessa fruta que é tão comum. Então vamos lá. Grande parceria, Joãozinho Gomes. Bom, a gente vai passar para a primeira etapa, que é a peneiração com a catação, correto? Vai derramar aqui para a gente começar o processo. Essa é a parte que mais demora, né? Isso leva aqui mais ou menos uns 10 a 15 minutos para a gente dar uma historiada. Essa aqui é a etapa mais chatinha que tem, sabe? Pra te falar a verdade, é da catação. Por isso que a maioria não quer fazer mesmo, sabe? E a gente tem que fazer de tudo para facilitar o nosso trabalho também. O grande detalhe é o seguinte, que a maioria, por exemplo, como ele não lava direito, se flutuou alguma sujeira, a pessoa pega aquele coador que está no açaí sujo e o açaí já foi lavado e clorado e vai lá e torna a meter e tem a contaminação cruzada, certo? Então aqui, se a gente usa para cada tanque um coador para evitar essa contaminação cruzada. Bom, a gente vai agora, primeira etapa, lavar a mão, hein? Lavar a mão. Essa pia nossa é acionada no joelho, correto? Para evitar que tenha contaminação. A gente também já conseguiu aqui um sabão antisséptico, certo? Ele é apropriado para lavagem das mãos, que ele já faz a asepsia legal. Mesmo assim, a gente utiliza o álcool. Eu gostaria até de preparar uma dosagem de álcool, 70% aqui para as pessoas que não sabem como é que ele é feito. Nós temos uma tabela e a gente vai preparar um álcool, 70% na hora, assim, 125 de álcool
e 30 de água. Uma água potável, filtro de preferência. E a gente já está com... Eu acredito que essa lavagem passa em torno de 15 minutos, a gente vai trocar umas 3 águas dela aqui. Eu gosto desse processo porque os caroços se esfregam no outro, se tiver alguma coisa assim meio que impregnada, vai se desprendendo dele, sabe? Pessoas que não gostam, que lavam dentro de caixa, mas eu prefiro assim, sabe? Não, esse caroço deve estar perfurado, ele tá meio louquinho. Isso aqui a gente geralmente descarta ele. Para cada 10 litros de água, 100 ml de cloro a 2,5%. Depois das 3 lavagens, a gente vai derramar ele no cloro. São 20 minutos no cloro. Essa água aqui está a 85 graus. Eu costumo jogar um pouco dessa água aqui antes de a gente começar o nosso processo, que favorece alguma coisa. Se tiver uma bactériazinha que possa morrer com ela. Agora o processo, a gente está tirando essa aí do cloro. Vamos trocar pelo menos 3 águas para poder tirar o excesso de cloro, para que esse cloro não impregne no fruto, para não ficar o gosto, né? A gente vai lavar pelo menos em 3 águas aqui, tá? Agora nós vamos partir para o branqueamento. A gente vai mergulhar esse sair nessa água a 80 graus, está um pouco mais, mas não altera tanto, por 10 segundos.
aumenta apenas as festas que se encontram pode causar sérios problemas de saúde. É por isso. Essa é a etapa do resfriamento, essa daqui. Quem tem oportunidade de preparar uma água com gelo, seja de boa qualidade, é aconselhável, é indicado pela vigilância inclusive, sabe? Mas às vezes para você botar uma água com gelo aqui de mau procedência é preferível que não. Isso. A gente vai trocar para fazer o resfriamento legal dele umas 3 vezes. Agora a gente vai despolpar o açaí. Dá logo um no caixa, né? O nosso armazenamento agora. Armazenamento de resíduos. E aqui do lado Então, pessoal, vocês puderam ver aí o processamento do açaí, como ele acontece, com ênfase no branqueamento,
que é o processo de conservação usado para conservar o açaí. É um processo relativamente simples, um processo muito interessante, um processo muito utilizado. Vamos passar agora para o próximo processo de conservação pelo calor, o próximo método, chamado de pasteurização. Então, a pasteurização é um processo de conservação que foi desenvolvido por Louis Pasteur em 1864. É um tratamento térmico relativamente brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas menores que 100 graus Celsius. Então, a pasteurização, pessoal, é um processo muito utilizado em alimentos como queijo, leite, iogurte, cerveja, vinho. Algumas características desse processamento: a aplicação de temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, como já foi dito. Também a destruição de formas vegetativas de micro-organismos patogênicos. O que são formas vegetativas de micro-organismos patogênicos? A forma vegetativa é quando esses micro-organismos estão realizando todas as atividades metabólicas, como respiração e multiplicação. É um método de conservação relativamente curto, pode durar dias, semanas, vai depender do pH do produto. O pH, para quem não sabe, é uma escala na qual uma solução igual a 7 é uma solução neutra, uma solução abaixo de 7 nessa escala é uma solução considerada ácida, e acima de 7 até 14 é considerada uma solução básica. Então, um alimento com baixa acidez vai precisar de aquecimento acima de 100 graus Celsius. Outra característica é a necessidade de outro método de conservação complementar, como, por exemplo, a refrigeração. E é um método recomendado para produtos sensíveis ao calor, como suco de frutas, leite e etc. Aqui temos alguns tipos de pasteurização. Temos a pasteurização lenta, a baixa temperatura e longo tempo. Geralmente utiliza-se a temperatura em torno de 63 graus Celsius por 30 minutos. É um sistema adequado quando se pretende pasteurizar volumes pequenos. E também temos a pasteurização rápida, alta temperatura e curto tempo. Nesse caso, utilizam-se temperaturas na faixa de 72 graus Celsius por 15 segundos. E isso é possível devido à passagem do líquido por trocadores de calor do pasteurizador. Então, nós temos a pasteurização lenta, 63 graus por 30 minutos, e a rápida, 72 graus por 15 segundos. Essa imagem que aparece aqui na tela é um exemplo do equipamento de pasteurização, certo, pessoal? Vamos falar um pouco agora da esterilização. A esterilização é o tratamento térmico que se refere à completa destruição microbiana de um alimento ou produto. Isso significa dizer que toda a flora microbiana patogênica ou deterioradora, inclusive as formas esporuladas, assim como enzimas, serão destruídas e ou inativadas e o produto se apresentará estéril. Bom, eu havia falado que a forma vegetativa de um micro-organismo é aquela forma em que ele está realizando todas as suas atividades metabólicas, a multiplicação, a respiração. Nessa fase esporulada que eu mencionei agora, eles não realizam essas atividades metabólicas, são considerados inativos, porém eles ainda estão vivos. Então, nesse processo de esterilização, inclusive essas formas esporuladas que estão inativas, elas também serão destruídas. E o produto vai se apresentar totalmente estéril. Mas por que que isso acontece? Até agora, no branqueamento e na pasteurização, nós estávamos nos referindo a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Na esterilização, a temperatura será superior a 100 graus Celsius.
E isso vai fazer com que esse tratamento térmico seja mais eficiente em eliminar todas as formas de micro-organismos e enzimas que possam acelerar esse processo de deterioração desse alimento. Outra característica desse processamento é a necessidade de embalagens apropriadas, para que não permita a recontaminação desses alimentos. Um exemplo são as embalagens hermeticamente fechadas, que são aquelas embalagens que não permitem a entrada ou a saída de ar. Vamos agora ver algumas técnicas ligadas à esterilização. Temos a técnica de apertização, que corresponde à esterilização em produtos hermeticamente fechados, por exemplo, os produtos enlatados. Acabei de falar o que são produtos hermeticamente fechados. Bom, resumindo, a apertização ela consiste na aplicação do calor em alimentos devidamente embalados, como eu dei o exemplo, enlatados, ou pode ser de vidro, ou outros materiais que sejam resistentes ao calor e não causem nenhuma alteração danosa àquele produto já acondicionado. Então, na apertização, ele é submetido ao tratamento térmico já embalado. Também temos a tindalização, que também é uma técnica ligada à esterilização. Após o acondicionamento das matérias-primas alimentícias em recipiente fechado, o produto é submetido ao tratamento térmico. Depois do resfriamento, o produto é deixado à temperatura ambiente, e o que dará chance para os esporos germinarem. Os esporos, pessoal, no caso, são aquelas formas dos micro-organismos que estão inativas, certo? E depois de 24 horas, a operação é repetida, podendo se repetir de 3 a 12 vezes. Então, esse processo de tindalização é onde o material é exposto a altas temperaturas, depois resfriado, deixado em temperatura ambiente, e quando esses esporos germinarem outra vez, serão destruídos na repetição do processo, que vai ocorrer no mínimo 3 vezes. Temos também algumas formas de esterilização em alimentos já embalados, né? Temos em latas, garrafas de vidro, sacos de plástico, termoestável. São utilizadas temperaturas que variam de 115 a 120 graus Celsius durante um período de aproximadamente 15 minutos. Normalmente, essa esterilização é feita em autoclaves. Autoclaves, para quem não sabe, um autoclave é um equipamento de esterilização, certo? E também temos a forma em alimentos antes de embalar, que é o sistema UHT. Então, no sistema UHT, utilizam-se temperaturas de processamento mais altas por tempos mais curtos, de 135 a 150 graus Celsius, de 2 a 5 segundos. E isso só é possível porque o produto é esterilizado antes de ser envasado em um ambiente estéril e em embalagens previamente esterilizadas. Um exemplo de alimento que passa pelo processo de sistema UHT é o leite longa-vida. Aquele leite que vem em caixa que nós adquirimos, eles passam por esse processo de altas temperaturas de até 150 graus Celsius, por um período muito curto de tempo, como vocês viram aí, de 2 a 5 segundos. E depois eles são devidamente embalados numa embalagem adequada àquele produto, também estéreis, né? E para que seja evitada a recontaminação daquele produto. E essas embalagens UHT, pessoal, elas possuem diversas camadas que vão proporcionar essa proteção a esse alimento acondicionado. Nós estaremos falando delas mais à frente, nós vamos ter uma parte das nossas aulas relacionada a embalagens, então nós estaremos falando um pouco mais a fundo sobre esse tipo de embalagem. Vamos seguir em frente. A influência dos tratamentos térmicos na qualidade dos alimentos. Bom, os efeitos do processamento variam com o tipo de alimento, o processo aplicado, as condições de estocagem da matéria-prima e entre outros.
E a intensidade das alterações vai depender do binômio tempo versus temperatura, dos controles aplicados e do estado geral da matéria-prima inicial. Então, para que o processamento adequado ocorra naquele alimento e seja bem sucedido, é necessário também uma boa matéria-prima, além, claro, do controle do tempo e da temperatura. Então, é isso. Essa foi a segunda parte da nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês os pontos que nós colocamos aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar para tirar essas dúvidas, para pedir orientação em algo que não tenham entendido, certo? Em relação a essa parte da aula, a parte 2 da aula, eu vou querer alguns exercícios. Primeiramente, eu vou querer que vocês leiam o capítulo 2 da apostila. O capítulo 2 da apostila vai tratar da conservação de alimentos pelo calor, que é exatamente sobre o que nós estávamos falando aqui. E nesse capítulo, eu vou pedir que vocês façam a questão 1, 2 e 3 da página 19. 1, 2, 3 e 4 da página 24 e 3, 4, 5 e 7 da página 27. Então, eu vou colocar no grupo também os prazos para essas atividades, para vocês me entregarem ela no meu e-mail, certo? Não esqueçam de realizar essas atividades e eu espero que vocês tenham um bom desempenho. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.